com segurança, cumprindo as orientações da Autoridade Sanitária Regional para nos protegermos e proteger os outros, o novo normal em saúde está a ser retomado gradualmente desde abril. A nível hospitalar, foram retomadas as cirurgias, o programa de recuperação das listas de espera já está a funcionar, o bloco operatório, após a redução devido à pandemia, já tem em funcionamento 34 das 44 salas de operações, que habitualmente, e utilizando sempre o máximo de recursos que habitualmente são usadas. Só se recorrerá ao privado / convencionado depois de esgotada a capacidade do serviço público. Isto já foi repetido por várias vezes, mas faz questão de tentar, falar no chamado negócio da saúde. Mas isto é uma questão que está à vista de todos. Quem estiver atento sabe que é realmente o que está a acontecer. As cirurgias são realizadas após o teste Covid-19 e estão a ser privilegiadas as cirurgias de ambulatório, que não requerem internamento e eventual recurso aos cuidados intensivos, com o risco menor de infecção hospitalar, como é óbvio. Evidentemente que a carência de anestesistas é uma realidade, mas tem sido ultrapassada dentro do possível e apesar dos constrangimentos. E também é uma realidade a nível nacional, portanto, não temos forma de um momento para o outro, conseguirmos o número ideal de anestesistas a nível regional. No que diz respeito ao serviço de urgência, que teve uma redução da procura drástica por medo durante o período mais grave da pandemia, começa a voltar ao normal, mas com regras, é claro, não podia ser de outro modo. Os acompanhantes só em caso de absoluta necessidade e o tempo indispensável é que poderão permanecer junto do seu familiar. A consulta externa nunca deixou de funcionar. Muitas foram as teleconsultas e, nos casos em que não podia ser de outro modo, foram presenciais. Gradualmente tem vindo a aumentar, sempre com o cuidado de não juntar elevado número de pessoas em espaço fechado, como é o caso das instalações do nosso hospital. O período de consulta foi alargado entre as 8 e as 20 horas. No que diz respeito aos cuidados de saúde primários, já retomaram há muito as consultas presenciais. O calendário vacinal regional está a ser cumprido com agendamento prévio para evitar o número elevado de pessoas e, portanto, o risco de eventual contágio numa situação de agravamento da pandemia. Os serviços de urgência da Ribeira Brava, Machico e Porto Santo estão a funcionar, evidentemente, na nova normalidade. Santana e Porto Muniz já reabriram e está prevista a reabertura do Centro de Saúde dos Prazeres da Urgência a partir do dia 8 de julho. E, até ao final do mês de julho, o Centro de Saúde da Calheta, que apenas aguarda a certificação dos equipamentos para entrar normalmente em funcionamento. No Funchal, o Centro de Saúde do Bom Jesus e Santo António também estão a funcionar. Portanto, como podem ver, a nível de cuidados de saúde primários, podem fazer disso um cavalo de batalha, mas não está tudo bem, mas dentro do possível e atendendo ao atual contexto, as coisas até estão a funcionar relativamente bem. Quanto ao número de profissionais, dos 150 previstos para contratação no presente ano, foram já contratados 140, entre médicos, enfermeiros, assistentes hospitalares, técnicos de diagnóstico e terapêutica, juristas, etc. Prevê-se a contratação de 600 pessoas até ao final da legislatura. Serão colocados, e brevemente, o concurso já está a decorrer, mais 9 médicos de Medicina Geral e Familiar, 7 para a Madeira e 2 para o Porto Santo, que, entretanto, passou, como também é público, a ter um especialista de Medicina Interna residente,
o que sem dúvida é uma mais-valia para aquela ilha e a sua população. Quanto aos equipamentos, que aqui portanto, muito tem sido falado, eu costumo dizer, há mal que vem por bem. Nunca a região dispôs de tanto equipamento, nomeadamente ventiladores, equipamento de proteção individual, câmaras de proteção para intubação, portanto, para garantir que, no caso de necessidade de cuidados intensivos, de cirurgias aos doentes eventualmente infectados, essas possam ocorrer em segurança para os profissionais. Lógico que todo o material que dispomos requer a utilização por parte de profissionais e é nessa medida que o Serviço Regional de Saúde e a Secretaria está a diligenciar no sentido de criar incentivos de modo às pessoas, aos profissionais, fixarem na região e podermos continuar a dispor da sua colaboração. Quanto ao investimento em saúde, também sabemos que foi aprovado o maior orçamento de sempre para a saúde que alguma vez a região teve. E isto antes da pandemia. Dos 25 milhões para o ano corrente, já foram gastos 11 milhões, portanto, relacionado com a necessidade de aquisição de equipamento e contratação de mais pessoal, mas o investimento, como é do vosso conhecimento e foi apresentado neste Parlamento, portanto, tem um investimento que é dos mais elevados nos últimos anos, o mais elevado inclusivamente. No que diz respeito aos privados / convencionados, que o Sr. Deputado Ricardo Lume fazia referência, que andaram fugidos, eu gostava de salientar o seguinte: pelos vistos, os senhores deputados não estão convenientemente esclarecidos. Houve necessidade, devido ao plano de contingência, de limitar a atividade dos profissionais de saúde, nomeadamente médicos, enfermeiros e outros, de modo a assegurar que não faltariam recursos no serviço público e por eventuais problemas de saúde desses mesmos profissionais. Lógico que se todo o pessoal de saúde, os funcionários estivessem portanto, em pleno, poderíamos ter a situação que aconteceu no continente, uma percentagem enorme de pessoas estarem infectadas e, portanto, faltariam, logicamente, recursos humanos e sem recursos humanos também não é possível fazer o que quer que seja e muito menos tratar pessoas. E veja-se, e volto a repetir, o que aconteceu a nível não só nacional, mas noutros países. Houve uma percentagem elevada e até determinada altura o maior número de infectados eram profissionais de saúde. Portanto, isto foi um problema que foi necessário ter em conta e quando se fala em saúde é preciso sabermos estar bem por dentro dos problemas, saber de que é que estamos a falar, se não corremos o risco de, enfim, fazer aquilo que eu costumo chamar de ser treinador de bancada. É tudo muito lindo, mas não há como realmente estar no terreno e saber realmente o que acontece. Os utentes, não quero terminar sem deixar mais algumas considerações. Os utentes devem, e é esta a mensagem que eu quero passar, devem recorrer ao serviço de saúde sempre que seja necessário, quer ao serviço de atendimento urgente, quer às consultas externas ou para a realização de exames. E não devem deixar de o fazer por medo. Os responsáveis pela saúde na região já demonstrarem que merecem a confiança de todos. Mas vamos manter as recomendações da autoridade sanitária para prevenir a Covid. Vamos todos continuar a usar máscara sempre que justificado, fazer a higienização adequada das mãos, manter o distanciamento físico e a chamada etiqueta respiratória. No que diz respeito à utilização dos recursos, há uma situação que eu acho, no mínimo, caricata. Querem que haja uma melhoria do Serviço Regional de Saúde, mas tudo o que se prende com uma melhor gestão
estão contra e fazem disso, portanto, batalha política. Temos que ter em conta que os recursos são finitos, quer a nível económico ou financeiro, quer a nível humano, e têm de ser geridos da melhor maneira. Não podemos ter sol na eira e chuva no nabal. Temos que ser realistas. Ainda uma nota no que diz respeito ao registro biométrico que foi aqui referido. Mais importante do que contabilizar as horas em que os profissionais permanecem nos serviços é criar incentivos de modo a aumentar a produtividade desses mesmos profissionais. E eu não quero terminar sem fazer uma referência que acho muito importante. Ainda estamos a viver tempos desconhecidos. Veja-se o que está a acontecer nesta altura em Pequim, onde, segundo os números divulgados, e sabemos que dessas paragens só chega a informação que os políticos querem, já há 47 bairros em confinamento. É para refletir. Muito obrigada.